Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao meu canal Dando um Giro Literário. E para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Grazi. E hoje vamos claramente a mais um vídeo resenha. E hoje vamos a uma autora nova aqui no canal, para mim, na qual eu tenho a honra de ter uma parceria lá no IG, né, de uma obra literária dela, bem interessante, bem informativa, que na qual eu venho trazer hoje aqui para vocês. E o livro é Uma Aposta Alta Demais, da Gabriela Rezende. Este livro, o que ele é? Ele é um romance adolescente, contemporâneo, obviamente, e que, né, então a gente vê toda intensidade que a adolescência, os hormônios da adolescência nos traz, e também temas polêmicos, mas precisos. Então, este livro, como este vídeo também, pode ser que contenha alguns gatilhos que no qual possa te deixar desconfortável. Então, se você tem algum problemas com este tema, já fica o alerta aqui. Mas como eu falei, um romance adolescente com temas sobre homofobia, suicídio, violência sexual, bullying e, né, tudo que infelizmente acaba envolvendo tudo isso. Então vem comigo que eu vou contar para vocês. Temos os dois personagens principais, que é Guilherme e a Luna. Guilherme ele irá ter que fazer algo na qual ele não quer, ele não gosta, para proteger o seu irmão. E o que seria isso que ele não gosta? Ele acaba perdendo uma aposta para os seus amigos e, né, vocês sabem que adolescentes têm dessas ideias bobas e até mirabolantes. Então ele perde uma aposta, só que ainda ele não sabe o que ele terá que cumprir. Até que então Luna se muda para uma cidadezinha do interior de São Paulo, bem pequena. Mas quando a gente fala assim, bem pequena, tem aquele estilo de vila, sabe? De 3.000 habitantes. Então, é isso. Eu sou do interior de São Paulo, eu venho de uma cidade pequena, só que de 80.000 habitantes. Então, isso considera até uma vilazinha do interior, porque ela é bem pequenininha. E, infelizmente, também de pessoas de cabeças pequenas também. Aí Luna se muda para essa cidade, para casa do seu pai, devido a um acidente na qual matou a sua mãe. Ela não tinha mais ninguém na capital. Então o pai a leva para esta cidade para que ela, né, se recupere e passe a morar com ele. E ela já tem um prazo que ela só vai ficar com ele ali os 3 meses restantes, que é onde ela irá fazer 18 anos, ser maior, né, já vai ficar responsável por si mesma e então retornar à capital e à sua antiga cidade, a sua antiga vida. Então, com a chegada de Luna, né, na cidadezinha lá, já é um burburinho, né, porque já é motivo que todo mundo já sabe da sua chegada. Então, pessoas já a julgam por ter um estilo diferente. Ela tem piercing, ela tem tatuagem, ela tem um cabelo azul, usa roupas, né, de um estilo assim fora dos padrões ou do normal para uma grande maioria de pessoas. Então isso já puxou um burburinho para que todo mundo falasse dela e notasse a sua presença. E isso ficou bem notório aos adolescentes, principalmente a Guilherme e seu grupinho de amigos que são até que posso dizer populares na escola e devido também a filhos de quem são de determinados pais da cidade, né, local. Então, com a chegada dela, os amigos falam: ah, já sei como que você vai então pagar a tal aposta que você perdeu, sendo que, então o que foi a mentinha pequena deles? Que Guilherme teria que conquistar Luna, até então provar que ela é virgem, e ela sendo virgem, então ele tirar a virgindade dela e mostrar o tal sangue perdido do ato e também a camisinha usada. Pois é, gente, ridículo, escroto, infantil,
mas foi o que eles fizeram e Guilherme, mesmo não querendo, acabou aceitando. Por quê? Ah, mas ele podia negar? Sim, ele até podia negar, só que ele sofreria as consequências que na qual afetaria o seu irmão, que mais pra frente eu vou contar o porquê. Neste grupinho, gente, para dar uma ressaltada, está o meio-irmão de Luna. É uma diferença, acho que de 2 ou 3 meses entre eles. Então, sim, Luna é um fruto de um amor proibido, de uma traição, que no qual ela acabou, né, sendo gerada, ela acabou acontecendo. E assim, o ato de escrotice deste grupinho de adolescentes é tão grande que o irmão já não vai muito com a cara dela, provavelmente devido a todas as situações, e até se propôs falando que se não fosse devido ao laço de sangue que ele tem com a Luna, poderia até mesmo ser ele fazer o tal ato que o Guilherme estava tanto assim postergando a fazer. Pasmem, né, gente? Isso acaba sendo um ato muito comum, né, entre as pessoas, principalmente nos adolescentes. Ainda mais no dia de hoje, século 21, algumas mentes são pequenas e esse tipo de situação acaba vindo e com certeza sempre alguém, ou mínimo uma pessoa, sairá machucada disso. Aí a gente pensa, ah, Grazi, mas era só ele negar a aposta, não fazer. Como eu falei, ele tinha algo que na qual ele poderia também, se ele negasse, machucar outras pessoas que ele amava muito, como no caso o irmão, e fora que aquela mente pequena, aquela mente machista, aquela mente assim, sem instruções, porque não quer, porque hoje em dia com tanta informação que temos na televisão, nos livros e principalmente na internet, só fica com mente pequena quem realmente quer ficar assim, quer permanecer, não quer evoluir, porque não tem mais agora desculpa por falta de informação a vários e vários determinados assuntos. Então, devido a várias coisas ruins que aconteceram com a Luna, tanto do acidente quanto outros atos durante a sua residência, né, a sua morada em São Paulo, acabou fazendo que Luna virasse uma adolescente retraída, com medo das pessoas, que ela ficasse assim meio arisca a dar abertura para qualquer pessoa e principalmente para o Guilherme, que do nada anota e tenta se aproximar e a passar a ter interesse para com ela. Só que ele conseguiu esta aproximação. E como? Achando, mesmo que sem querer, algo em comum com ela, que é o quê? A vontade também de ir embora desta cidade e morar na capital. Ele para ir morar com o irmão e ela voltar à residência dela. Então ela achou algo em comum que ela então conseguiu deixar com que ele se aproximasse e que então fossem se tornando amigos, mesmo que aos poucos, que já que essa aproximação dela foi bem devagar, né? Foi passo a passo, mas então ela conseguiu dar abertura a ele a ter este determinado ponto de coincidência, né? Ponto em comum. E conforme o tempo foi passando, esta aproximação foi acontecendo, mesmo que devagar, mas foi devido ao compartilhamento dos seus medos, dos seus anseios. Então eles perceberam que eles tinham muito mais em comum um com o outro do que eles imaginavam. Contar então assim os seus traumas, né, as situações que aconteceram, rolou a tal da empatia, então eles se apoiaram, né, contaram com a ajuda, com o apoio um do outro para com estas situações. E juntos, claramente, para superar tudo isso que aconteceu. E, né, claro que com o compartilhamento de tudo isso, a aproximação foi aumentando, foi crescendo ainda mais e dando espaço não só pela empatia, depois pela amizade, mas sim já aquele sentimento de carinho, aquele sentimento já de romance no ar que foi crescendo, se aproximando. Mas nós não podemos esquecer que ainda tem uma aposta,
Por mais que essa aposta na cabeça de Guilherme está ali latente, ele já não está fazendo mais devido a isso. Desde o começo, né? Ele já não fez pensando nessa questão da aposta. A aproximação rolou tão natural, a amizade e agora o romance tão natural, que para ele fica cada vez mais difícil fazer com que esta aposta aconteça, porque ele já não queria no começo e agora com o sentimento, gostando de Luna de verdade, fica mais difícil para ele até mesmo tanto desfazer a tal aposta, porque tem um irmão do lado, e contar a verdade para Luna e acabar perdendo a menina que ele tá gostando. Então, eles se apaixonaram, deixaram os traumas para trás e passaram a confiar nas pessoas, né? A ter esta aproximação e deixaram claramente os traumas do passado para trás. Aos poucos, meio difícil, mas está sendo superado devido ao apoio que um tem com o outro. E aí, em um determinado momento da história, a gente percebe que o passado de Luna, digamos assim, ele tem muito mais em comum, muito mais em a ver com o presente e possivelmente um resultado de um futuro diferente. E aí, gente, na hora que acontece a revelação da aposta, que a Luna descobre, obviamente ela fica decepcionada, ela não quer falar com ele, é uma cena assim vergonhosa, porque foi descoberta na escola com outras pessoas, outros atos assim, que foi triste de se ver, sabe? Você se imagina no local e você vê o quanto foi o tamanha a humilhação. E com isso vai tudo por água abaixo, vai por água abaixo as dores, os amores, surge a traição, o abandono, a violação, né, de caráter, a degradação e diferenças entre várias outras coisas. A dor, né, acaba aumentando muito mais e todos os seus medos se afloram. E aí fica a pergunta: será mesmo que era amor? Ou eles estavam se apoiando? Será que o perdão ele virá? Eles ficarão juntos pelo amor ou separados pela dor? E assim, eu posso dizer para vocês que tem assim muitas reviravoltas neste livro. Os personagens secundários e principalmente as histórias destes personagens, eles agregam muito ao conteúdo da história, eles se complementam para que todas as situações que vêm acontecendo façam sentido a determinadas ações, a determinadas cenas que tem no livro e fazem com que ela flua, que não fique somente da aposta do Guilherme, né, para com a Luna, mas e sim com todo esse contexto por trás que gera e que complementa principalmente, né, o ato, a situação real da história. E claramente várias revelações que são arrebatadoras, que apimentam, que agregam mais a história, que façam que você queira ler mais e mais para descobrir, né, para ver o que vai acontecer, daí que te dá aquele clique, você fala, uau, agora eu entendi determinada coisa, o porquê de determinada ação. Mas agora vamos às minhas considerações finais deste livro, Uma Aposta Alta Demais. Como eu falei lá no começo do livro, nós sabemos que é um romance adolescente e então iremos nos deparar com determinadas ações, situações que ocorrem principalmente nesta idade. Aliás, pode ser que elas comecem nesta idade e, se for, só vai continuar na idade adulta se essas mentinhas não evoluírem, né? Se a cabeça das pessoas não evoluírem. E nós sabemos, né, que na adolescência é tudo muito mais complicado, é tudo muito mais intenso, os hormônios estão à flor da pele, é a idade na qual a gente passa de ser criança, está indo para a fase adulta, vem as responsabilidades, as dúvidas, os medos, os anseios, né, aquela vontade de crescer, mas ao mesmo tempo não. Então é uma idade assim bem conturbada, bem complicada. Se você não tem um apoio, esse adolescente ele sofre mais do que a idade já lhe propõe, né, do que a fase da idade já lhe propõe. Então, como eu falei, este livro ele aborda temas fortes
e precisos que vemos pela TV, pela internet, pelo rádio, todo mundo fala, é tudo muito lindo, as soluções, os tratamentos, mas na hora da prática não é a mesma coisa, não tem-se os mesmos recursos, os mesmos apoios, então praticamente fica cada um por si, se vira. Muitos conseguem ter certo apoio, certas situações, infelizmente outros nem tanto, e acabam surgindo situações horrorosas e difíceis de se viver, levando a atos, a situações complicadas. Temos o bullying, né, que na qual as pessoas ainda fazem por não aceitarem a diferença, que a outra pessoa pode ser diferente de você, tanto fisicamente, na forma de pensar, na forma de agir, e acaba sofrendo as consequências do bullying. Ah, mas é só uma brincadeira. É uma brincadeira a partir do momento que ela não te ofende. Se ela passa a te ofender, deixa de ser brincadeira. E outra, só vai ser, né, visto como brincadeira se a pessoa aceitar como tal. Se ela já está se sentindo desconfortável, se ela já está se sentindo assim, ruim com isso, então deixa de ser brincadeira. Vocês entenderam? Então tem que pensar muito. E eu concordo que, claro, tem muitas coisas que é mimimi demais, as pessoas assim, sei lá, generalizam de uma forma que também fica chato demais. Mas também a gente não pode esquecer que também tem outras situações que ultrapassam o limite do respeito, o meu limite que eu coloquei para com você ou para com a situação. Temos também a questão da homofobia, né, que hoje, como eu já falei, no século 21 ainda existe pessoas que não aceitam, umas que usam a religião para dizer que é pecado, outros falam que isso é doença, enfim, tem várias explicativas merdas, bosta para esse tipo de coisa, para as pessoas que não veem essa forma, que é um jeito de vida que a pessoa optou, que ela se sente bem, que ela é feliz assim. Você pode não concordar com que ela, né, escolheu como e com quem viver, você basta respeitar, porque a homofobia aqui no Brasil, querendo ou não, é alta. A gente fica tão triste porque o Brasil é terceiro mundo, o Brasil é ruim aqui. A única coisa boa que o Brasil é futebol, que tá lá em primeiro. Outra questão que está em primeiro é a morte de homossexuais aqui no Brasil. Nós estamos nós somos o primeiro país no mundo com o maior número de homicídios para com homossexuais. Isso a gente não tem que ter orgulho. Não é orgulho nenhum. Por quê? Por causa de pessoas de mente pequena. Informações tem, mas é muita questão cultural. Se bem que questões culturais estão sendo quebradas, creio mesmo, porque é uma questão de ignorância, de não aceitar o próximo como ele é. Você não quer aceitar, não precisa aceitar, mas respeite. Da mesma forma que as pessoas talvez olhem para você, não gostam de você com a unha azul, ou não gostam de você cabelo liso, não gostam de coisa cacheado, mas fica ali na dela e respeita, entendeu? Essa que é a questão. Gente, isso leva à morte. Muitos morrem por ignorância de pessoas. Pessoas são espancadas até a morte, humilhadas por causa de gente sem noção. E temos também a violência física ou a violência sexual. Outro ponto também que é uma ignorância absurda, no qual um homem, vamos dizer um homem que a maioria que sofre são mulheres desse tipo de violência, dizer que a mulher está pedindo para ser violada. Ah, se ela usa alguma roupa curta, tá vendo? Mas ela provocou, ela está pedindo. Ou se ela age de uma forma que seja mais extrovertida, bebendo, ou tem uma forma diferente, ah, porque ela é vagabunda, ela é isso, é aquilo. Essa mente pequena do machismo escroto. Este ponto me deixa mais irritada que tudo. Porque nós mulheres estamos conquistando o nosso espaço. Nós temos o mesmo direito de ir e vir, agir da forma que quiser, falar da forma que quiser e principalmente se vestir da forma que quiser. Eu posso estar aqui hoje, se eu quiser, de sutiã, em momento algum eu estou pedindo para ser violentada. Eu estou assim da forma que eu me sinto confortável. Se eu falar palavrão, também não quer dizer que eu sou
né? Uma pessoa baixa, uma pessoa assim escrota que te dá o direito. Então, em momento algum na face da terra, ninguém disse que as minhas roupas, as minhas atitudes te dão o direito de você, homem, achar que eu estou pedindo ou não para ser violentada. Você me machucar, você tirar o meu direito de escolher se eu quero ou não me deitar com você. É aí que tá a grande diferença. É isso que eu acho ridículo, este pensamento. Ah, mas ela vestiu tal coisa, pediu. Não tem essa não. Isso é coisa de gente de mente pequena. Vai, cada um se veste da forma que quer. Se tá se sentindo bem daquele jeito, paciência. Se não tá, dane-se. Mas o que importa é o respeito. Você respeite o ser humano. E também são a questão que a gente vê nesse livro, são os dois estereótipos sendo julgados fisicamente pela parte externa. Que é Luna toda descolada, com piercing, cabelo azul, não sei o quê, mas é uma menina retraída, tímida, não tem nada a ver com o que ele julga, falar, ah, a menina é louca, é retardada, talvez é drogada, é isso e assado. Ou Guilherme, o famoso popular na escola, forte, bonitão, não sei o que poderia ser aquele menino escroto que bate em todo mundo, pega quem quiser, não valoriza nada, não respeita nada, e muito ao contrário, tem um coração enorme, um ser humano gigantesco. Então, né, tá vendo? São aquelas questões de julgarmos pela aparência, de julgarmos por aquilo que nós crescemos ouvindo e que hoje estamos evoluindo. Vamos quebrar paradigmas. Então esse livro ele traz muito assim pra gente quebrar, porque as pessoas se escondem atrás de uma posição social ou atrás de uma forma física e às vezes não são nada disso. Então você não pode julgar pelo que você vê por fora. Você pode até pensar em julgar depois que você conhecer a essência. Mas eu vou julgar vou julgar pelas atitudes para comigo, situações comigo. Se eu não tenho nada a ver, eu não tenho que julgar. Entendeu? Então, mas eu creio que é isso, sabe, gente? Mas o livro é bom, te faz pensar, te faz refletir em muitas coisas que vem acontecendo e que a sociedade, ó, coloca, sabe os macaquinhos? Não estou vendo, não estou ouvindo e não vou falar nada. É assim, nós temos que quebrar, parar com isso, que todos temos direito como ser humano. Não tem gênero, não tem classe, não tem nada. O ser humano precisa respeitar o ser humano, tá bom? Mas é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Corre lá no IG da Gabi, veja este livro, entre outros livros também, tá bom? Então, um super beijo pra vocês. Até mais e tchau, tchau!